Agora nós vamos iniciar nossa explicação referente à poluição da água, que se inicia na página 48 do nosso livrinho de ciências. Vamos lá. Poluição da água. Água contaminada é a água que contém agentes patogênicos, vivos, sejam bactérias, vermes, protozoários ou vírus. Essa água não é potável, logo não deve ser utilizada. Então, água contaminada é uma água suja, que contém agentes patogênicos. O que são agentes patogênicos? São as bactérias, os vermes, os protozoários ou vírus. Há também o grande número de dejetos que a população descarrega em córregos, rios e mares, provocando a inapropriação das águas, quer dizer, provocando a poluição. Quando as pessoas jogam lixo nos córregos, nos rios e nos mares, está provocando a poluição, que também podem causar doenças, como a febre tifoide, a hepatite, a cólera e muitas verminoses, que são doenças transmitidas por essas águas que estão contaminadas, que estão sujas. Isso causa doença. Quando as pessoas jogam lixo na rua, que inunda tudo, aquela água está cheia de bactérias, está cheia de sujeira. Então, fazer contato com aquela água, ficar brincando naquela água, pode provocar doenças. Olha a gravura, gente. Olha quanta sujeira. Água poluída é água contaminada. Existem diversas fontes de contaminação da água, que são os agrotóxicos, os resíduos e chuvas ácidas. Agora nós vamos ver cada um deles. Os agrotóxicos utilizados na agricultura penetram no solo e contaminam as águas subterrâneas que se encontram nos lençóis freáticos. Então, quando você planta, faz uma plantação nesse local, o que acontece? Essas substâncias penetram nos produtos, e esses produtos ficam contaminados, tá? Esses agrotóxicos também podem ser utilizados para matar os bichinhos que tem nas plantas. E às vezes também ficam nas plantas e isso pode causar doença quando a gente come esses vegetais. Os diversos resíduos, ou seja, o lixo descartado, né, o lixo que a gente joga pelas ruas, também é uma grande fonte de contaminação da água. Porque quando vem a chuva, gente, esse lixo é levado para dentro dos rios, para dentro dos córregos, e isso contamina a água. E olha aqui, especialmente os resíduos domésticos, os resíduos industriais e os resíduos procedentes de navios. Preste atenção, às vezes a gente fala assim, tia, mas eu não jogo lixo no rio, eu não jogo lixo no mar. Joga. Quando a gente joga o lixo na rua, que vem uma chuva, esse lixo vai para dentro dos rios. Quando a gente vai à praia e não cata os nossos lixinhos, quando vem a onda, recolhe esse lixinho lá para dentro do mar. Além dessas fontes de contaminação, outra fonte são as chuvas ácidas. Chuva ácida. O que é isso, tia? Que é a precipitação de água ácida. Água ácida como? Olha só. Isso acontece porque a água dissolve substâncias, inclusive gases e ácidos eliminados por indústrias. As indústrias, para produzir os seus produtos, o que elas fazem? Elas diluem diversos produtos. Essa fumacinha que esses produtos soltam vai pro céu, né? Então, quando ele chega lá em cima, produz uma água cheia de substâncias, cheia de gases que foram eliminados pelas indústrias. Essa fumacinha são gases muito, que pode prejudicar muitas pessoas. Então, essa água da chuva, quando desce,
ela tá cheia de acidez. Ela pode provocar doenças. Quando você bebe água em sua casa, você sente algum sabor, cheiro ou cor? Se a água que você estiver bebendo for própria para o consumo, com certeza você não sentirá nenhuma característica citada acima. Nenhuma característica pode ter essa água. Ela não pode ter sabor, não pode ter cheiro, não pode ter cor. A água própria para o consumo é a água potável, pura, água limpa. A água pura é formada por hidrogênio e por oxigênio. Assim, dizemos que a molécula da água é H2O, porque tem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. A água potável, portanto, apresenta propriedades que podemos perceber rapidamente, que são as propriedades da água. Quais são as propriedades da água? Inodora, insípida e incolor. Inodora, que não possui cheiro. Insípida, que não tem sabor. E incolor, que não apresenta cor. Se a água tiver com uma corzinha, não bebe, que ela está cheia de poluição. Se tiver com cheiro, a mesma coisa. Eu experimentei a aguinha, ela está com gosto diferente, sinal que ela está poluída. Doenças que podemos contrair com a água contaminada, com a água suja. Vamos ver. Todos nós sabemos que a água é indispensável para os seres vivos, O ser vivo não consegue viver sem água. As plantas, os animais, as pessoas necessitam da água para viver. Mas é muito importante que a água seja de qualidade. Caso contrário, prejudicará os seres vivos. Caso contrário, pode provocar doenças. A água pode ser um meio de multiplicação de doenças. Por isso, não devemos utilizá-la sem antes ter informações de que estão livres de alguma contaminação. Conheça algumas doenças que podem ser contraídas pelo ser humano caso entre em contato com a água contaminada. Leptospirose, doença causada por uma bactéria. Pode-se contrair a leptospirose quando uma pessoa entra em contato com a água contaminada por urina de animais infectados, especialmente por ratos do esgoto. Geralmente, a contaminação ocorre após enchentes causadas por fortes chuvas. A bactéria causadora entra pela nossa pele e mucosas. Por isso que a gente não pode ter contato com água da chuva quando tem inundação. É um pouco difícil fazer isso? Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque a água que sobe do esgoto, lá no esgoto vive o rato. Está cheia de urina, então quando ela sobe, ela está contaminada. E isso pode causar doença. Outra doença, hepatite A. Também conhecida como amarelão ou hepatite contagiosa. É uma inflamação que afeta o fígado. É causada pelo contato com o vírus, que normalmente se encontra em água contaminada ou em alimentos mal lavados. Em 90% dos casos, se cura espontaneamente, mas às vezes requer tratamento específico. Os sintomas principais podem se confundir com os da gripe: febre, perda de apetite e fadiga. Sintomas que revelam o afetamento do fígado são coceira, escurecimento da urina e fezes pálidas. Uma vez contraída a doença, ao se curar, o organismo se torna imune pelo resto da vida. Quando a pessoa contrai essa doença, ela não pega mais. Ela fica curada, ela não pega mais essa doença. Tá certo? A pessoa que contrai essa doença tem como sintoma febre, dor de cabeça, vômito, dor muscular e calafrio. É importante manter o ambiente limpo e sem acúmulo de lixo.
combater ratos e não ter contato com a água de enchentes para se evitar a leptospirose e também a hepatite A. Agora, esquistossomose ou barriga d'água. É um nome mais fácil, né? É causada por um verme que ainda está em forma de larva. Ela se aloja em certos caramujos que vivem em lagoas e rios. A larva sai do caramujo e penetra na pele do ser humano, quando ele entra em contato com a água contaminada. A água está suja, ele foi lá tomar um banhozinho nessa água suja. A água está contaminada. Então, por meio do sangue, a larva chega próximo ao fígado. Uma pessoa com esquistossomose tem como sintoma hemorragia intestinal, enfraquecimento e lesões no fígado e no pâncreas. Não entrar em contato com água que contenha o caramujo e não deixar que fezes humanas contaminem a água são alguns cuidados que devemos ter para se evitar a esquistossomose. Dengue. O mosquito Aedes aegypti é o principal transmissor da dengue, da febre amarela, da febre chikungunya e do zika vírus. Olha quanta doença, tá vendo? Quantas doenças ele provoca. Então, o mais correto é não deixar que o mosquitinho se reproduza. São doenças causadas por vírus diferentes. Após um período de 10 a 14 dias, contados depois de picar alguém contaminado, o mosquito pode transportar o vírus durante toda a vida. Os ovos da fêmea do mosquito são depositados em recipientes com água limpa e parada. Ao sair dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana. Após esse período, transformam-se em mosquitos adultos, prontos para picar as pessoas durante o dia. Uma pessoa picada pelo inseto Aedes aegypti contaminado tem como sintoma dor de cabeça, dores no corpo e febre. Tá vendo quantas doenças podem ser evitadas quando a gente não deixa a água limpa parada? Nos pneus, nas garrafas, nas vasilhas que estão jogadas, muitas doenças podem ser evitadas. Podemos evitar a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus tomando alguns cuidados. Que cuidados? Não deixar que a água se acumule, guardar garrafas vazias viradas para baixo, manter caixas de água, poços e latões bem fechados, eliminar água acumulada em pneus, bambus e bromélias, que são uma florzinha, né, uma planta. Colocar areia grossa umedecida em suportes de vasos de planta. Assim, a planta receberá os cuidados necessários e a água não se acumulará na base do suporte, porque quando a gente molha a plantinha, a aguinha sai, né, pelo fundo do potinho, e aí se acumula. Então, o certo é colocar areia para que a água não fique acumulada. Praticando atitudes simples como essas citadas acima, todos nós podemos contribuir no combate a essas doenças. Que doenças, tia? Olha aqui quantas. Todas que são transmitidas por esse mosquito. Com esses cuidados simples, a gente evita as doenças. Agora nós vamos passar para a cólera. A cólera é causada por uma bactéria chamada Vibrião da cólera. Pode ser transmitida pela ingestão de alimentos e água contaminadas pelo vibrião, né? Você pegou um alface, se ele estiver contaminado por esse vibrião, a pessoa pode ficar doente. Então, o correto é ter bastante higiene com os alimentos. Os sintomas dessa doença são diarreia, vômito e forte desidratação. Podemos evitar a cólera tomando somente água filtrada ou fervida e lavando e cozinhando bem os alimentos. Ó. Tem gente que usa até o cloro, né? A água sanitária para deixar as folhas de molho, depois elas lavam novamente. Mas
quando elas ficam de molho, elas tá matando essas bactérias, esses bichinhos que provocam doença. Então, vamos revisar as doenças que são causadas pela água contaminada. Leptospirose, hepatite A, esquistossomose ou barriga d'água e a dengue, né, com diversos tipos de doença. E aqui nós temos cólera. Então, gente, cuidando da higiene do local, cuidando da higiene dos alimentos, da água que nós bebemos, nós podemos evitar muitas doenças, né? Em relação à dengue, a gente já sabe os cuidados que devemos ter. Vamos relembrar? Olha aqui. Então, tudo certinho. Façam com bastante atenção os exercícios, tá? Beijinho para vocês.